Fala aí, sexto ano, beleza? Então, nós vamos iniciar o conteúdo novo, na verdade, revisando o primeiro conteúdo que nós vimos no ano. Eu acho importante retomar os dois primeiros capítulos que nós estudamos até agora, o H1 e o H2. E para começar, eu disponibilizei para vocês um PowerPoint dividido em duas partes, em que nós vamos revisar o primeiro capítulo que nós estudamos, o H1, Estudar História é. Para isso, eu vou, neste vídeo, fazer uma breve revisão a respeito desse conteúdo que nós estudamos, né, o H1, e aí eu peço que vocês revisem lendo a apostila, estudando o PowerPoint, e ao final do PowerPoint tem uma atividade que eu gostaria que vocês entregassem para mim, e vocês vão entregar via WhatsApp. Eu sei que vocês receberam uma mensagem pedindo para que vocês mandem as atividades para os nossos e-mails, né, os e-mails dos professores. Nessa primeira atividade, eu gostaria que vocês mandassem para o meu WhatsApp. As próximas, o envio vai ser pelo e-mail, tá bom? Então, só para a gente relembrar, no primeiro capítulo nós estudamos o conceito de história. A história é o estudo do passado. Esse estudo ele é importante porque nos ajuda a compreender a nossa maneira de pensar, agir e ser no presente. Estudamos também que a história ela tem uma relação muito forte com o passado, até por ela estudar o passado, e o material que é utilizado para estudar o passado são as fontes históricas. E existem diferentes tipos de fontes históricas, fontes escritas, como textos, livros, cartas, documentos de governos. Temos também fontes imagéticas, ou seja, fotografias, pinturas, retratos. Temos também fontes sonoras, depoimentos, músicas e também objetos diversos que podem ser utilizados para o estudo do passado. Nesse contexto, é importante saber que qualquer um de nós é capaz de produzir história, ou seja, deixar fontes históricas que serão no futuro estudadas e analisadas. Estes indivíduos são chamados de sujeitos históricos. E durante muito tempo não foi assim que aconteceu. Apenas grandes generais, grandes governantes, pessoas públicas é que eram consideradas capazes de produzir história. Porém, isso mudou ao longo principalmente do século XIX, século XX, na atualidade, em que se percebeu que qualquer pessoa é capaz sim de produzir história, de deixar fontes históricas a serem estudadas. Inclusive, o profissional que estuda a história é o historiador, e ele utiliza como material as fontes históricas. Pois bem, na segunda parte do PowerPoint, vocês vão revisar o conceito de tempo. Na verdade, existem diferentes tipos de tempo, mas para a história, o tempo mais importante é o tempo histórico, ou seja, o período de duração de um determinado acontecimento histórico. Um historiador muito importante chamado Fernand Braudel, ele definiu o tempo histórico em três tipos. Tempos de curta duração, como por exemplo uma greve, uma partida de futebol. Tempos de média duração, duram em média 50 a 100 anos. É, por exemplo, o período de governo de um rei, como o Dom Pedro II, que governou o Brasil por 49 anos. E o Fernand Braudel também definiu o tempo histórico de longa duração, ou seja, acontecimentos muito longos, como por exemplo, a existência de uma civilização, como a civilização egípcia, civilização romana, civilização grega. Isso é importante porque ajuda a estudar melhor, a determinar melhor os acontecimentos históricos. Ao ler o PowerPoint, vocês também revisarão outros tipos de tempos, mas para o conhecimento histórico, o mais importante é o tempo histórico. Uma outra coisa importante, para conseguir estudar grandes períodos de tempo, as datas elas foram agrupadas da seguinte maneira. Uma década equivale a 10 anos, um século a 100 anos e um milênio, 1000 anos. Além disso, um quartel equivale a 50 anos. Isso quer dizer que quando vocês estiverem lendo qualquer material que diga o seguinte, uma guerra durou uma década, isso quer dizer que ela durou 10 anos. Uma civilização durou 2 milênios, ou seja, 2000 anos. E por aí vai. Outra coisa muito importante é que para conseguir
analisar, contar, registrar o tempo, os nossos antepassados precisaram criar formas para conseguir identificar, ou seja, a sucessão do dia e da noite, as estações do ano. Por isso é que foram criados os calendários. Eles serviam principalmente para controlar o trabalho na agricultura, para saber a época de plantar e de colher, e também para realizar cerimônias religiosas ou até mesmo estudar o movimento dos astros, ou seja, dos planetas, as fases da Lua. Além disso, pessoal, nessa segunda parte vocês vão também revisar o conceito de antes de Cristo e depois de Cristo. Quando vocês pegam uma data, por exemplo, 55 antes de Cristo, isso quer dizer que essa data ela se refere a um acontecimento anterior ao nascimento de Cristo, porque essa sigla significa antes de Cristo. E quando vocês pegam uma data escrita DC, ou seja, depois de Cristo, se refere a uma data que ocorreu após o nascimento ou a vida de Jesus Cristo. E vocês vão perceber, quando vocês estiverem lendo qualquer material que envolva um período histórico antes do nascimento de Cristo, que essas datas são escritas em ordem decrescente. Por exemplo, de 27 a 20 antes de Cristo. Não quer dizer que o tempo estava andando para trás antes de Cristo nascer, óbvio que não. É uma maneira que os historiadores criaram para destacar o nascimento de Cristo como o início da nossa civilização. Tanto é que o nosso calendário está no ano 2020, ou seja, 2020 anos depois do nascimento de Cristo. E para finalizar esse capítulo, vocês também estudaram o que são as linhas do tempo. Nada mais são do que construções gráficas, que servem para destacar determinados acontecimentos. No último slide antes da tarefa, vocês vão ver uma linha do tempo que se refere à história da humanidade do Ocidente. Deem uma lidinha nessa linha do tempo e procurem identificar quais são os acontecimentos que marcam o fim de um período e o início de outro. Bom, pessoal, eu espero que possa ter dado uma refrescada na mente de vocês em relação aos conteúdos que nós estudamos. E, por favor, no último slide tem uma tarefa que vocês precisam me entregar. Está lá a data de entrega, tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no WhatsApp da turma. Não tenham vergonha de perguntar. Se eu não conseguir responder na hora, eu vou responder no mesmo dia. Talvez até demore um pouco, mas eu vou responder. E não esqueçam de entregar no prazo. Tudo bem, pessoal? Então, boa sorte na revisão.